Nesse vídeo, eu vou te ensinar algumas técnicas de luz e sombra diretamente no Figma. A gente vai fazer 100% no Figma e a gente vai transformar essa elipse de cima nessa elipse de baixo com algumas técnicas simples de luz e sombra. Então, vamos lá. E aqui estamos diretamente no Figma. Aqui vai ser bem simples, tá bom? Primeiro, a gente precisa definir como é que funciona a luz. Um exercício para vocês entenderem sobre luz e sombra é observar aqui no cotidiano. Quando a gente vai criar algo, a gente precisa deixar o máximo realista. Essa luz e sombra se baseia no mundo real. Ou seja, você observando o que tem no dia a dia, você observando as luzes aqui, por exemplo, da onde está vindo minha luz, uma softbox, por exemplo, vindo daqui de cima e tem uma outra luz ali azul vindo para cá. Eu até coloco a mão aqui, ó, vai dar uma sombra provavelmente em mim. E a gente precisa entender isso, onde tá vindo a luz, onde tem sombra, para a gente conseguir criar esses materiais, inclusive aplicar em páginas, criativos e todo material que você for fazer. É interessante fazer isso porque ele fica mais realista e fica até mais chamativo. É interessante a gente aplicar isso no dia a dia, no nosso trabalho. Aqui a gente vai definir da onde tá vindo a luz. Então a gente consegue analisar aqui, vou deixar vermelho. A luz, ela tá vindo daqui, certo? Então ela tá pegando toda essa parte aqui, inclusive ela pega aqui a elipse, ó, e a sombra fica todo o contorno aqui, ó. Então a sombra ela tá aqui, ela é o oposto da luz, certo? Então, a luz vem daqui, a sombra vem aqui, inclusive tem um aqui, ó. A gente fez uma sombra dela tendo contato no chão, contato em alguma base sólida, e a gente fez essa sombra. E também tem a sombra aqui, ó, dentro da elipse. E a gente fez isso, vai fazer isso tudo manualmente, fechou? Aqui a gente consegue fazer com elipse de formas bem simples. Então primeiro a gente precisa definir de onde está vindo a luz e aonde vai vir a sombra. E a gente entendendo isso, a gente já vai conseguir criar. A gente já entendeu que tá vindo dali, dessa parte de cima, vindo daqui, e aqui tá a sombra, certo? A gente vai transformar agora essa elipse aqui na outra. Eu vou duplicar aqui, vou deixar ela aqui. E a gente vai criar agora essa. Vou tirar a visualização dessa, que a gente não vai usar de base. A gente vai agora definir, a gente vai começar do zero. Inclusive, eu aconselho vocês me acompanharem nisso para vocês entenderem como é que funciona e vocês vão ficar felizes em fazer, em praticar uma aula. É interessante a gente aprender e aplicar, tá bom? Vocês vão ficar felizes também porque eu, na primeira vez que eu fiz isso também, eu aprendi dessa forma sobre luz e sombra por ter conseguido replicar isso aqui no meu lado, sabe? Não só assistindo, não só vendo o resultado, conseguindo praticar isso e conseguindo o mesmo resultado. Como é que a gente vai começar? A gente criou um arquivo, a gente vai clicar no frame, criar o frame aqui, colocar uns 1080 por 1080, é o tamanho de um post. Vamos colocar luz e sombra para vocês acompanharem. E a gente vai trocar o fio dela, o preenchimento dele. A gente vai colocar no HSB, ó. A gente tem aqui, você provavelmente vai estar no X, se você não configurou. Eu gosto de usar muito o HSB. A gente tem um controle da Hue, Saturation e do Brightness, que é a iluminação. Então é Hue, Saturation e Brightness. Eu gosto de ter esse controle. Então outros também mudam, não é? O RGB é o Red, Green e Blue. E o CSS, que é para programação. E o HSL é Hue, Saturation e Luminance, tá? Eu não uso muito, eu gosto bastante do HSB. E a gente vai agora trocar aqui, ó, desse 100% que é o Brightness, a gente vai colocar para 50%. A gente vai pegar 50% de cinza, tá aqui no meio. E agora a gente vai pegar a tecla O, pegar a elipse e vamos centralizar ela aqui, aumentar, e a gente vai trocar também a cor, deixar aqui tá 85, a gente vai deixar 70 para ela ficar bem cinza. E agora a gente vai começar, aqui tá vendo que ela tá opaca, a gente vai começar a adicionar as luzes. Primeiro a gente vai definir que vai começar as luzes. Vamos duplicar para ficar mais interessante. A gente vai duplicar essa elipse, Ctrl D e pronto, ela vai ficar aqui, ó. A gente vai selecionar as duas, Ctrl G, só para agrupar certinho. A gente vai pegar a última aqui embaixo e colocar uma máscara. Aqui, ó. Use as mask. Mascarou. Uma tá mascarando na outra, a gente vai colocar aqui, ó, até renomear, ficar mais didático. É que tem bastante camadas aqui, pode até confundir. As camadas não são muito organizadas, pelo menos não no Figma, mas a gente já consegue se localizar aqui, ó, luz e sombra. Esse é o frame. Máscara, aqui vai ser a elipse mesmo, a elipse principal. Aqui é onde tá mascarando, é elipse máscara, vamos colocar elipse máscara. E agora a gente vai duplicar e a gente vai começar a fazer as luzes. Então colocar luz e a gente vai trocar o fio dela para branco, ao linear para radial, branco com branco, e tira a opacidade da outra. Vamos diminuir aqui e jogar para cá, ó, mais ou menos, que é da onde a luz vai estar vindo, aqui de cima. Então a gente posiciona ela aqui. E aí, tá vendo que ela tá muito dura? Ela não tá muito suave, ela tá muito dura. Isso aqui causa, é normal. E a gente vai controlar isso, vai suavizar isso através de um efeito Layer Blur, que é o desfoque, basicamente. Então a gente vai aumentando aqui, ó, até suavizar bem essa luz.
Ó, como ela fica bem mais suave. E a gente consegue também duplicar. Ela já fica interessante, ó. Aqui a gente já fez a luz. São 2 camadas de luzes. Inclusive a gente pode organizar as camadas aqui, ó. Vamos agrupar ela e colocar luzes. Pronto. Agora a gente vai duplicar ela. Vou duplicar aqui pra cima. E vou colocar sombra. Inclusive eu vou dar um Ctrl G e vou colocar sombras. E aqui vai ficar as sombras. As luzes estão todas aqui e as sombras todas aqui, ó. A gente vai pegar essa sombra, essa camada da elipse, e vai jogar pra baixo. E agora a gente vai trocar do branco, a gente vai trocar pro preto. Vamos trocar pro preto. E a gente vai agora trocar o blend mode dela. Colocar um overlay. Assim fica interessante. Um overlay a gente vai posicionando aqui, ó. Como a luz tá vindo daqui, a gente vai fazer tudo em volta aqui, ó, sombra. Toda essa parte aqui, ó, de sombra. E aonde vai ficar mais escuro ainda, vai ser aqui, ó, porque ele tem um contato com o chão. Então essa parte que tá com contato em algo sólido assim, ela fica mais escura, essa parte de baixo. Porém, toda a sombra vai contornar aqui, ó. A gente só vai escurecer um pouco na parte de baixo. E a gente agora vai duplicar isso e ir controlando assim, ó. Vamos duplicando. Aqui a gente já criou um pouco de sombra. Aqui também, ó. E vamos deixando bem suave. Se a gente deixar muito próximo, não dá o efeito de muito suave. É muito forte isso. A gente vai colocando, beirando aqui, ó, contornando. A elipse não fica toda completa ali dentro. Ela vai beirando, contornando aqui, ó. E a gente vai controlando, deixando mais suave ou não. Certo? Colocando assim, ó. A gente vai duplicar e agora a gente vai escurecer um pouco essa parte de baixo. Aqui eu falei, é a parte mais escura. Duplico aqui. Vou duplicar uma outra. Aqui, ó. Fica bem escura essa parte de baixo. A gente consegue também escurecer um pouquinho mais aqui, ó. Tem que aumentar também e ir controlando. Certo? E aqui a gente já consegue um resultado bem interessante. Estamos chegando já próximo do que a gente quer. Aqui a gente basicamente terminou a luz e sombra da elipse. Agora a gente precisa harmonizar ela com o fundo, né? Então tá vendo que o fundo tá sólido, uma cor sólida. A gente precisa aplicar também a luz ali no fundo e para harmonizar e deixar ela mais harmônica e bem tranquila, bem junta com o fundo, com o background. E a gente vai fazer isso agora. Vamos copiar aqui, ó. Vou selecionar essa luz e vou jogar para baixo, que é pro background. Então aqui tá a máscara, aqui tá a elipse em si, ó. Elipse principal. Ela tá aqui. E eu vou jogar ela pra cima e a luz vai ficar aqui pra baixo, certo? E a gente vai colocar também a luz vindo daqui da esquerda de cima até a elipse, assim. E aqui é interessante que eu não deixo a elipse, a gente poderia deixar a elipse assim, ó, quadradinha, elipse certinha, mas eu gosto de deformar, que dá um efeito bem, um resultado bem interessante. A gente poderia deixar assim e aqui já ficaria uma luz. Porém, a gente consegue também deformar ela, deixando assim, ó. A gente aumenta também e gira ela pra dar esse efeito bem mais tranquilo, parece uma luz bem mais natural. Como um raio de luz vindo até a elipse. A gente pode ir controlando e deixando aqui assim, ó. E basicamente assim. Então aqui já tem a luz. Agora a gente precisa já definir a sombra. A luz, ela é bem interessante que ela é só uma. Aqui a gente nem vai precisar duplicar nem nada. Só uma. Já a sombra a gente precisa duplicar e ir controlando certinho. Vamos duplicar aqui para baixo. Duplicar e jogar aqui pro frame. A gente vai jogar também para baixo. Pode ficar em cima da luz, ó. Então luz, sombra, elipse principal. A gente vai controlando agora a sombra. Mesma coisa da elipse. A gente não vai deixar ela toda aqui, a elipse, a sombra toda completa aqui no frame. A gente vai só beirando ela para deixar ela bem suave. Inclusive a gente pode controlar pelo layer blur também. Mas aqui a gente só vai controlando, duplicando aqui, ó. E contornando o frame. Aqui mais ou menos, ó. Jogou pra cá, ó. Pode aumentar e suavizando. E pronto, aqui a gente já conseguiu harmonizar um pouco com o background. Agora a gente precisa fazer o último passo, que é fazer essa sombra embaixo da elipse para ela ter um contato com o chão, como se ela estivesse tendo contato com o chão. A gente vai duplicar também a sombra e a gente pode colocar a sombra elipse aqui, ó, para diferenciar um pouco. A gente vai achatar agora essa elipse. Vamos achatar ela aqui, centralizar, jogou ela pra cá mais ou menos, ó. Ela fica dessa forma assim, meio que achatada. Essa aqui a gente vai deixar dessa forma, porém a gente vai agora duplicar ela e diminuindo até ela chegar no centro. Aqui a gente vai fazer, ó, duplicou. A gente pode diminuir e aqui a gente pode também abaixar um pouco do layer blur. Deixa assim mais ou menos, achata um pouco mais. A gente vai duplicar de novo, mais uma vez. Duplicou.
Deixou aqui mais pra baixo. A gente vai diminuir o Layer Blur também. A gente quer ela mais firme. E agora, pela última vez, a gente vai duplicar também. Ctrl Z, duplica, senão ela vai mudar de lugar. E diminui o Blur também, Layer Blur. Agora a gente diminui aqui. E diminui o Layer Blur. Aqui ela já fica bem mais interessante. A gente pode selecionar aqui, ó, sombra elipse, achatar um pouco e jogar ela bem pra cá. Inclusive agora a gente pode escurecer um pouco mais a elipse também. Jogar ela pra cá, consegue escurecer, ó. Lembra que eu falei quando ela tem o contato com o chão, ela fica mais escura? E aqui a gente consegue perceber isso melhor ainda, ó. E basicamente é isso. A gente consegue ter todo esse controle, ó. Foi 3 passos simples, né? Primeiro a gente fez a luz e sombra na elipse, depois a gente harmonizou com o fundo e depois fez a sombra da elipse. E a gente saiu disso aqui, né? Dessa elipse opaca para essa, bem com um resultado bem interessante. Tem uma outra alternativa também, uma outra forma de fazer, uma outra forma não. É uma personalização que vocês podem fazer, inclusive, é trocar a cor agora do fundo. A gente consegue controlar, ó, deixar um azul, por exemplo. Então um azul assim. Vou pegar a elipse principal e vou trocar também para um azul verde, ó, um azul. E agora o blend mode das sombras já estão com blend mode, que é o overlay. Porém essa aqui não tá, ó, do branco. Então a gente vai colocar um overlay também nela, em todas essas luzes, tanto a luz lá do fundo quanto as luzes daqui da elipse principal, essas 3. A gente vai trocar o blend mode, vamos ver qual que funciona melhor. O slider fica muito, o overlay fica interessante. Aqui fica muito também. Vamos ver o plus light e abaixar um pouco a opacidade. A gente tem esse controle. E aqui a gente pode aumentar um pouco, assim. E a gente consegue também aumentar um pouco. Aqui já fica já um resultado interessante, né? Ó, com essa cor. Porém, a gente consegue dar mais contraste. Duplicando aqui as sombras, ó. Dá um resultado mais interessante. Mais contraste. Aqui as sombras da elipse. Vamos dar um Ctrl D. Acho que fica bem melhor. Aqui também. Vamos duplicando para dar um contraste bem mais interessante. E olha, interessante que fica também, a gente consegue também trocar as cores. Vamos selecionar aqui, ó. Essa aqui, vamos trocar para um roxo. Inclusive, não é nem a mesma cor, né, que tá. Vou colocar as duas a mesma cor. E vamos trocar um roxo, um rosa, um roxo, ó. E fica um resultado bem bacana, bem interessante. Vocês podem usar aí. Aqui é basicamente uma técnica de luz e sombra e a gente consegue chegar nesse resultado. Agora eu vou mostrar um pouco dos criativos e eu não vou ensinar vocês nessa aula. Provavelmente esses criativos aqui eu vou deixar num próximo vídeo. Provavelmente vai ser o próximo vídeo. Eu vou ensinar a como que eu fiz esses criativos, como que eu apliquei a luz e sombra. Tanto esse aqui, ó, como é o antes e depois. Como é que a luz e sombra traz uma harmonia, deixa mais vivo e mais interessante o material. Fechou? Então no próximo vídeo eu vou ensinar a fazer esses criativos. E é isso. Se você gostou desse vídeo, se você aplicou, me marca no Instagram se você fez isso. Posta lá nos stories e me marca. E comente aqui o que você achou, se você praticou, se você aplicou isso também. Tô produzindo conteúdo sobre Figma e sobre design aqui todo dia. Então todo dia tem vídeo meio-dia, tá bom? Então se vocês gostam de Figma, se você tem interesse em aprender design e Figma, se inscreva nesse canal, deixe seu like. E é isso. Um abraço.